Rotina perfeita, hobbies e publicidade, produtividade, produtividade, produtividade e exaustão. O ditado de Shakespeare, todo mundo é um palco, nunca fez tanto sentido e olha que ele nem sobreviveu pra ver essa pataquada toda. E hoje parece que cada vez mais estamos nos apresentando e vendo a performance de outras pessoas através de um vidrinho brilhante. Você já deve ter ouvido que a nova geração é super mais voltada a ter experiências do que realmente possuir as coisas, né? Isso não é uma coisa necessariamente ruim em vários aspectos, que inclusive eu vou deixar pra falar no meu próximo vídeo, então por favor já se inscrevam aqui embaixo. Mas e se alguma dessas experiências virasse um produto que pra você poder usufruir, você precisaria exibir? Ah, e a propósito, eu sou o José e aqui a gente fala de cultura pop e redes sociais e como elas afetam a nossa vida, que a gente sabe que não é pouco. Então se você gosta desses temas, não esquece de se inscrever aqui embaixo. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre a performance, o mercado e a influência. E hoje eu vim carregado, tá, gente? Eu vim trazendo artigos, séries, filmes, matérias e fofocas bem quentinhas saindo do forno. Então fiquem comigo até o final que vai valer bastante a pena. E pra começar esse vídeo, eu já queria te fazer uma pergunta. Você já se perguntou o que sobra quando as luzes se apagam nesse mundo de performance? Bom, inclusive esse é um dos temas do livro da Sociedade do Espetáculo, que é um livro publicado em 1967 pelo Guy Debord, o que é irônico, porque a gente entende então que o problema existe muito antes das redes sociais, mas a gente não pode negar que as redes sociais amplificaram muito a situação. E hoje parece que só existe quem se mostra, né? Isso vai desde o bis do chefe que é recebido e é postado nas redes sociais, até a galera que acorda às 5 horas da manhã e faz 4 tipos de esporte diferente, e arrastam um tripé pra academia, inclusive nada contra essa galera. E o jogo da mídia social acabou virando esse espetáculo à live aberta, né? Que faz com que a gente deseje alguma coisa filtrada, completamente editada e que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. Ah, o horóscopo de hoje. Hoje será um dia igualzinho a outro dia. Está ficando cada vez pior. Segundo a autora Susan Sontag para o livro sobre fotografia, lançado em 1977, ela fala o seguinte: muitos se sentem nervosos quando vão ser fotografados, não porque receiem, como os primitivos, ser violados, mas porque temem a desaprovação da câmera. As pessoas querem a imagem idealizada, uma foto que as mostre com a melhor aparência possível. Sentem-se repreendidas quando a câmera não devolve uma imagem mais atraente do que elas são na realidade. A Susan, que faleceu em 2004, não pegou toda essa era da performance nas redes sociais e como um stories no Instagram pode te vender uma realidade que nenhum ser humano jamais viveu. E as fotos são um frame do que o autor quer que você veja, são um recorte. Mas o que acontece quando esse frame tenta te vender alguma coisa? Por exemplo, você já reparou como a indústria do wellness, ou também conhecida como indústria do bem-estar, é aquela trend que todo mundo precisa, mas que mesmo gastando horrores, ninguém tá realmente bem? E aqui, se vocês me permitem, eu queria trazer o combo que eu mais amo da minha vida, que é informação com fofoca bem quente. Recentemente, uma fofoca abalou o mundinho fitness, o exposed dos influenciadores de corrida. Vem assistir esse vídeo comigo. Porque eu parei de acreditar nas influenciadoras de corrida. E você também deveria parar. E eu era muito de me comparar, de tipo, nossa, fulana faz tal tempo e isso é bem difícil. Ela começou a correr há pouco tempo e já faz tal tempo. E eu tava me achando horrível, né? E eu participei de uma prova ano passado em São Paulo, da New Balance. Foi de 7,5 km a prova. E isso pra mim era uma distância muito difícil. Eu nunca tinha corrido mais que 6 km até o dia da prova. E, enfim, né, fui lá na prova, fui correndo, fui vendo que tava dando certo. E acabei até num tempo legal, melhor do que eu esperava. E durante o percurso eu encontrei, né, uma influenciadora de corrida. E eu encontrei ela tava na minha frente, eu passei ela. Aí na hora que eu passei, eu falei, nossa, eu passei fulana, eu sou muito boa. Aí eu fiquei me sentindo, né? Aí beleza, fui correndo, não vi mais ela ficou pra trás. Aí eu acabei a prova, aí eu falei, mas a fulana não chegou ainda? Eu achei que ela tava logo atrás de mim, né? Aí beleza, esperei ali uns 5 minutos, aí ela chegou. Aí eu falei, nossa, acho que eu fui muito bem, né? Porque eu fui melhor que ela, eu fiz um tempo melhor que a fulana. Aí beleza. Aí eu segui ela, aí eu fui ver no Instagram, ela postou a foto do relógio e da corrida, e do tempo da corrida, com um tempo muito menor que o meu, numa colocação muito melhor que a minha, sendo que eu vi ela chegando depois. Aí eu achei estranho, né? Eu achei que eu tinha me confundido de pessoa, falei, não deve ser a mesma pessoa, né? Me confundi ali na hora. Mas eu achei esquisito. Aí eu fui pesquisar o número do peito dela, porque, né, quem corre ganha um número, e como em algumas fotos ela apareceu logo atrás de mim, eu vi o número do peito dela. Aí eu fui pesquisar, né, que dá pra ver no site, pelo número de peito, o tempo da pessoa da prova. E realmente era ela, e ela fez um tempo totalmente diferente do que ela postou no Instagram.
numa colocação totalmente diferente, inclusive inferior que a minha, que nunca nem tinha corrido essa distância. Aí eu fiquei pensando, imagino tanto de gente que cai nessas mentiras, que fica se comparando, que fica se colocando pra baixo, que fica achando que não consegue correr tal distância em tal tempo, sendo que nem a própria pessoa que você tá se comparando consegue. E ainda nessa mesma leva, a gente teve outros exposits. Vocês ouviram falar da galera que vai pra academia, liga a esteira, sai, volta, tira foto e posta nas redes sociais com quilômetros super corridos que só se forem corridos pelo Gasparzinho? Pois é, vem assistir esse vídeo comigo. Ah, inclusive, se você quiser apoiar esse nano canal, deixa um like aqui embaixo, ajuda bastante. Obrigado. Será que treina isso tudo mesmo? Será que faz essas dietas, essas coisas loucas que diz que faz? Eu tenho uma fofoca sobre isso. A fofoca é o seguinte, eu já conheço influenciadoras que faziam isso. Que elas postavam, tipo, um card absurdo e tiravam a foto. E aí elas saíam e ficavam sentadas. E voltavam e deixavam ligada a esteira. E acaba que são os mesmos influenciadores, estão sempre tentando te vender a gominha pra crescer cabelo, o café mágico, o suplemento tipo Estelar que vai resolver todos os seus problemas. Nada contra as marcas, nada contra pessoas fazendo publicidade, mas a gente sabe que muitos desses mercados acabam se vendendo em cima de idealização. E a Mari Kruger conta pra gente o seguinte. A indústria wellness é uma farsa. Wellness é essa indústria que vende suplementos, chás, detox, shot matinal para imunidade, super cafés, gominhas no geral. Vale deixar claro que a gente não tá falando desse suplemento que você recebeu ali do seu médico, um ferro, uma B12 para você tomar, porque foi de fato constatado em exame que você tava com uma deficiência. Aqui eu tô falando de pozinho para misturar na água e controlar a ansiedade. E podia ser assim, né, gente? Eu passei essa semana por um vídeo de uma mulher que explicava por que wellness is a scam. A tradução literal de wellness é bem-estar. Mas aqui no Brasil a gente costuma usar wellness mesmo pra esse mercado. No vídeo ela fala que a indústria farmacêutica, que é muito popular, conhecida e famosa nos Estados Unidos, gera cerca de 700 bilhões de dólares ao ano, enquanto a indústria wellness gera 1,8 trilhões de dólares. E no Brasil o negócio não é muito diferente não, viu? De 2020 a 2022, esse mercado de serviços e produtos wellness gerou quase 500 bilhões de reais. Mas a melhor parte pra mim é quando ela fala que essa conta não fecha, porque a gente tá gastando tanto em bem-estar e ninguém tá bem, muito pelo contrário. Esse é um mercado que tem se aproveitado muito de uma tendência de cuidados com a saúde, o que é ótima, mas ele tem oferecido serviços e produtos sem qualquer comprovação científica, visando apenas o lucro e não de fato a saúde e o bem-estar. Nesse mesmo vídeo ela fala que os suplementos nos Estados Unidos vêm com um aviso, dizendo que aquelas afirmações não foram verificadas pela FDA, que é tipo a Anvisa deles, que por isso eles poderiam fazer as alegações que quisessem. Aqui no Brasil, em teoria, os suplementos não poderiam fazer nenhum tipo de alegação terapêutica, de melhora na saúde, como controlar a ansiedade ou proteger a pele de raios solares. Por isso, quando você passar por um desses, tem que denunciar, viu? Mas o que tanto os suplementos de lá como os daqui têm em comum é: eles não precisam ter comprovação científica. Os órgãos reguladores estão lá só pra dizer que esse produto é seguro e não que ele funciona. Eu não culpo quem acredita nessas alegações, porque eles estão muito bem equipados, né, gente? Com campanhas milionárias, equipes de marketing, influenciadores gigantescos. Inclusive, eu gosto de traçar um paralelo entre esse tipo de mercado e os jogos de azar. Pessoas ricas, com seus carros, mansões e viagens, dizendo que foi com os jogos que eles conseguiram esse dinheiro e convencendo você, que precisa do dinheiro, a jogar. Nesse caso, a gente tem aquelas pessoas saudáveis, com seus corpos esculturais, cheias de energia, cabelo e pele impecáveis, dizendo que foi com esses produtos que elas atingiram isso e convencendo você, que precisa de todas essas coisas, a comprar. E a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? E o problema de tudo isso, na minha opinião, é quando a gente, meros mortais, acaba gastando R$100, que inclusive é uma porcentagem até que bem considerável de um salário mínimo hoje, pra comprar alguma coisa que prometeram que fariam a gente correr 10 quilômetros, cresceria todas as nossas unhas e cabelos e faria a gente se tornar o próximo Einstein, que acaba frustrando a gente no processo. E aqui, de novo, não é julgando a publicidade nem nenhuma marca específica, porque tem vários produtos super interessantes, mas a gente tem que sempre pensar o que estão vendendo e pra quem estão vendendo, porque qual é o sentido de tentar vender um produto que só funcionaria se a pessoa acreditar do fundo do coração que se ela tomar, ela vai correr os 10 quilômetros na primeira tentativa. E aqui entre nós, tá? Às vezes eu até me pergunto se isso é pré-treino ou é pó de fada, que tem que botar tanta confiança assim na blogueira pra o negócio funcionar que eu fico me perguntando. E isso acaba virando um ciclo até que vicioso, porque a gente consome essa propaganda, a gente confia, a gente se influencia, a gente
gente compra, a gente se frustra e a gente se culpa, porque a fatura do cartão vai estar lá no final do mês, mesmo que suas unhas não tenham crescido. E isso, ultimamente, eu ando vendo que tem se estendido um pouco para a esfera dos hábitos e hobbies. E eu sou um grande fã de hobbies, tá, gente? Qualquer oportunidade que eu tenho para sair um pouco da minha rotina, tô abraçando. Já testei tudo que vocês imaginam. E a ciência já mostrou que isso é super benéfico pra gente, né? Só que o problema começa quando você quer fazer alguma coisa para livrar sua cabeça, você tem que comprometer pelo menos metade da sua fatura do cartão comprando garrafinhas Stanley, look de academia e ainda documentar tudo. E documentar para uma audiência que acaba podendo moldar a sua perspectiva da sua própria experiência. Quando nós estamos sempre nos apresentando para um público e moldando nossas perspectivas e experiências para essa audiência, a gente acaba perdendo um pouco de contato com nós mesmos. E eu não sei para vocês, mas para mim parece que hoje em dia tá tudo muito ligado à ideia do sem esforço. Parece que todo mundo consegue fazer as coisas muito bem pela primeira vez. Então, pra que eu vou postar que eu corri 2 km na minha primeira vez correndo, se todo mundo já nasceu correndo 5 km? E a gente sabe que isso não é verdade, mas o que é vendido e que gera comparação. Então, às vezes eu sinto que muitas coisas que levariam tempo pra florescer acabam não florescendo porque param de ser estimuladas. Se você não for bom em uma coisa de primeira, a porta já se fecha e você nunca mais vai tentar fazer aquilo que, muitas vezes, se você persistisse, você conseguiria ter os resultados que você queria, mas precisaria de constância. Quando a gente se compara com esse meio de performance, com pessoas que estão tentando te vender essa ideia de que elas conseguem tudo muito fácil e que nada precisa de esforço, porque a performance é isso, né? Fazer muito bem em cima de um palco e parecer que é tudo muito fácil, muito tranquilo para você. Só que por trás de tudo isso teve muito ensaio, muito treino, muita constância. E se você fecha uma porta porque você achou que isso não seria possível pra você, porque você testou uma vez, você entende que não é justo? A gente tá tão intoxicado com isso que tudo parece muito fácil, que até as coisas que não são fáceis, até as conquistas, parecem que estão com a régua lá em cima. Algumas pessoas não avaliam mais as experiências pelo valor intrínseco daquela coisa, mas sim pela capacidade de compartilhamento dela. As pessoas acabam julgando muito mais a experiência, não pelo que elas sentiram, mas pelo que os outros poderiam sentir ou que sentiriam. Só que se for parar pra pensar, se todos os movimentos da nossa vida forem orquestrados pelo que o outro vai achar, quem que tá no controle? No livro de 1959, A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, o autor Erving Goffman fala sobre como realizamos diferentes versões nossas em diferentes meios sociais, mantendo nossos eus essenciais nos bastidores. Ele chamou essa ideia de dramaturgia. Você já deve ter ouvido falar de muitas expressões que saíram desse conceito dele. Então, por exemplo, público, roteiro, estou dentro, estou saindo do personagem. Então, tudo isso veio dessa ideia do Goffman. E a gente vê muitas dessas expressões também quando algumas pessoas acabam saindo um pouco do pedestal da perfeição que tentaram vender e mostram um tico de humanidade para o público. Importa quem é o público, mas se tudo depende de um público e se tudo depende da opinião da audiência, a gente acaba perdendo um pouco de autenticidade, porque o diferente pode gerar reações diferentes. E eu não sei em qual momento todo mundo começou a usar as mesmas coisas, comprar as mesmas coisas e pensar igual. Eu sei que, como seres sociais, a gente tem muita necessidade de pertencer a um grupo. Só que eu acho que com a internet a gente se sentiu muito próximo de muitas pessoas diferentes e o grupo acabou virando milhares de pessoas. E a gente vê uma onda de várias pessoas parecendo iguais, fazendo as mesmas coisas e julgando qualquer coisa que se difere desse meio. Só que, na minha opinião, quando tudo é muito igual, nada mais é especial. Porque eu acho que como indivíduos, o nosso superpoder é ser diferente, é ser único, né? Se tiram isso da gente, não sobra muita coisa. Influenciados ou não, performando ou não, documentando ou não, nenhuma ideia deveria ter o poder de apagar nossa identidade. Às vezes, no meio de tanta coisa, de tantas realidades diferentes, de tantas pessoas, eu acabo pensando que eu não tenho tantos momentos de encontro comigo mesmo. Eu não lembro nem qual foi a última vez que eu parei pra pensar o que eu realmente penso sobre alguma coisa e se aquele pensamento é meu mesmo e não foi influenciado por mais nada. E voltando lá pra pergunta do começo do vídeo, o que sobra quando as luzes se apagam é a realidade. Porque enquanto várias pessoas estão lá em cima de um palco fingindo que vivem uma realidade que não existe, a gente do outro lado tá vivendo a realidade com todos os recortes possíveis. A gente tá pegando ônibus, a gente tá correndo atrás das nossas coisas, a gente vê que precisa sim de esforço para chegar onde a gente quer, e a gente vê que a vida é muito mais do que um stories perfeito e uma foto pro feed do Instagram. Toca pro inferno, motorista.
Então a realidade não é editada, a realidade é autêntica. Eu acho que a gente também tem o poder e a possibilidade de ser. Mas bom, essa é só a minha opinião. Me deixa aqui embaixo a sua. Eu realmente quero saber. Beijo.